Há uma carência muito grande dentro da área sentimental de ser reconhecido pela outra pessoa. Isso seja sentimentalmente falando, entre cônjuge, relacionamentos amorosos ou até mesmo relacionamento de pai para filho, de mãe para filho, paternal. E eu queria retratar nesse vídeo as feridas que ficam na alma quando você não tem a recíproca, a troca, o reconhecimento. Será que existe possibilidade de tratamento dentro do campo da psicologia, a ciência que estuda o comportamento humano? Ou você precisa ter uma experiência espiritual para poder trazer a cura para esses traumas que foram impregnados na tua personalidade, na tua alma, e que te impossibilita de continuar a sua caminhada. Eu sou o apóstolo Paulo Silva, estou aqui para poder trazer esse vídeo. Desde já, deixe o seu like, a sua curtida e se inscreva nesse canal. Vamos lá então? Todos nós sabemos que a maior dificuldade do ser humano é se relacionar. Existe uma forma correta para que as relações elas consigam dar andamento. Essa forma é o quê? Essa forma é a forma do diálogo. Toda vez que você consegue escutar, porque o primeiro passo para você dialogar não é você falar, é você dar oportunidade para que a outra pessoa ela fale, porque então você ouvindo atentamente, você vai criar mecanismo para que as suas relações, para que a sua relação ou as suas relações elas venham dar certo. O que acontece é o seguinte: o ser humano ele está muito preparado para poder estar falando e despreparado para poder estar ouvindo. E isso não é só quando eu falo de relacionamento entre casais, mas em todo tipo de relacionamento. Existe então um oportunismo por parte do mundo espiritual que quer desconcertar, desestabilizar e criar feridas na tua alma que às vezes talvez venha a ser irrecuperável se você não tiver a ação, o plano de Deus no mundo espiritual. Então a gente precisa entender o seguinte: existem doenças psíquicas? Logicamente que existe, mas por trás das doenças psíquicas, que são traumas de relacionamento mal resolvidos, seja de pai para filho, aquela mãe que rejeitou o filho ainda na barriga, ela sofreu por tê-lo rejeitado e o feto sofreu por ter sido rejeitado, aquela criança que foi surrada na sua infância, a mãe sofreu por tê-la surrado e ele sofreu por ter sido surrado, então carregou aqueles traumas em toda a sua caminhada e outras hipóteses, etc. E a gente precisa entender o seguinte: o mundo espiritual ele está muito preparado, o adversário, a maldade está muito preparado para se oportunar, para ser oportunista diante dessas situações, para te escravizar a vida inteira. Então, às vezes, nós carregamos as nossas dificuldades, nossos problemas emotivos, somente pelo campo da depressão. Eu estou deprimido, eu vou me acabar nos remédios, eu vou fazer um tratamento terapêutico de remédio
e de dosagens fortes de remédio, aquilo vai criando uma dependência, e você não consegue sair daquilo nunca. E eu quero trazer para você aqui, então, à luz da palavra de Deus, que existe cura para os relacionamentos mal resolvidos, que criaram esses traumas, essas sequelas, essas feridas na tua alma e que não te deixam andar. De alguma forma você diz assim: eu me sinto incapaz, eu não me sinto preparado, eu não me sinto bem para poder continuar um projeto ou para continuar projetos. E como que isso se dá? Toda vez que você começa a planejar algo e não consegue levar aquilo à frente, é porque existe na sua personalidade, existe algo que te impede. E o inimigo, o adversário da nossa alma, ele faz o quê? Ele se oportuna disso para te deixar mais debilitado, mais impossibilitado, com sentimentos de impossibilidade, para que você não prossiga diante das suas dificuldades. Remédio cura depressão? Não sei. Eu sei que cria uma dependência. Agora, o que cura mesmo é você aprender a mudar a sua conduta, forma de diálogo, você saber escutar, falar, conhecimento da sua personalidade, você ter um autoconhecimento da sua pessoa, porque nós somos pessoas que acertamos e pessoas que erramos, às vezes mais erramos do que acertamos. Uma coisa que eu preciso entender, eu preciso toda vez que alguém fizer observação sobre a minha conduta, eu preciso parar e observar se eu estou acertando ou se eu estou errando. Porque errar é humano, reconhecer o seu erro e não errar mais, isso é divino. Somente em Deus existe cura para as suas emoções. Não existe cura para as suas emoções em outro lugar a não ser na sua dependência a Deus. Toda vez que você encontra Deus e faz aquilo que é certo, então você se liberta dessas mazelas, desses males que vêm. E consecutivamente, com essa cura que você traz para a tua personalidade, para o seu interior, você começa a se relacionar melhor em todos os âmbitos. Eu sei que estou falando com pessoas que são frustradas. Eu sei que estou falando com pessoas que são totalmente dependentes de remédios químicos, depressivas. Pessoas que frequentam o núcleo religioso, que fazem campanha, que atravessam corredores e corredores de campanha, que buscam uma cura interior, porque é insatisfatório o seu interior, os seus problemas interiores são maiores do que os exteriores. Talvez você carregue um trauma lá do teu passado, da tua infância, que ainda esteja no seu subconsciente, que esteja te travando. Você tem desejo de morte, você tem sentimentos de impossibilidade, você não consegue se pronunciar, você não consegue falar, você trava, você tem síndromes de pânico. E os remédios até te ajudaram, mas não conseguiram te curar, porque isso é espiritual. Tem alguém que está te escravizando, espiritualmente falando, porque ele é oportunista, o mundo espiritual. E não adianta você tentar procurar um culpado. Deixe as culpas de lado, deixe as culpas para trás. E observe que se você se aproximar de Deus, da crença em Deus, não da religiosidade, mas da crença em Deus, e permitir que Deus entre no seu interior e te cure as mazelas que estão na tua alma. Porque você pensa bem, na Bíblia, em Deus, na palavra, tem tudo que você precisa.
para você se recuperar, para você se reerguer. Presta bastante atenção, a Bíblia diz assim, que na presença de Deus, então quer dizer, você precisa estar na presença de Deus. Na presença de Deus você tem tudo o que você necessita. Os milagres para o teu físico e para a tua alma. Na presença de Deus você tem tudo o que você necessita. Agora você imagina bem, se a tristeza, que é um dos sentimentos mais perversos que existem, porque ninguém gosta de se sentir triste. A tristeza é algo que consome a tua alma. Se na presença de Deus até a tristeza ela saltará de alegria, como diz a palavra, quantos mais os outros problemas. E nós precisamos entender o seguinte, você precisa entender o seguinte, esteja na presença de Deus, sinta-se na presença de Deus, permita-se estar na presença de Deus. E todos esses traumas serão curados. Aí você vai ver que o seu relacionamento amoroso, seu relacionamento familiar, seu relacionamento financeiro, tudo passará a dar certo. Aceitação. Aceite que você é ser humano e que precisa de Deus para curar a tua alma. Deus te abençoe fortemente.